Graça e paz. Eu quero fazer uma breve meditação com você no texto de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa aqui uma palavra grega diferente para os pais aqui. Ele usa para uma palavra que refere-se ao pai, ou não pai e mãe. No mesmo capítulo, e no verso anterior, quando ele diz assim, honra teu pai e a tua mãe, referindo-se aos filhos, aí sim ele está se referindo aos pais como pai e mãe. Mas aqui no verso 4, quando ele fala, e vós pais, ele está se referindo ao pai. Por que isso? Porque para a Escritura, o pai é aquele que é o maior responsável pela sua família. Ele é aquele que deve dar o norte para a casa, ele é aquele que deve liderar, prover, sustentar a casa. Ele é aquele que deve ser a segurança para a sua família. Eu sei que isso soa muito estranho em nossos dias, por conta dos ataques feministas, pela visão errada que tem sido implantada em nossa mente em relação ao papel do homem, do pai, colocando o peso todo sobre a mulher, sobre a mãe, e tirando de sobre os ombros dos homens essa grande responsabilidade. Mas a Escritura nos mostra que o pai é aquele que deve criar o seu filho como se ele fosse o seu próprio corpo, no sentido de que ele deve nutrir emocionalmente o seu filho, ele deve cuidar da formação psicológica, da formação emocional, da formação espiritual do seu filho. É ele que deve agir como um sacerdote no lar, como aquele que é o pastor do seu filho ou da sua filha. E aí Paulo diz que eles devem, nós pais devemos criar na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai é aquele que deve disciplinar quando necessário, porque isso é um treinamento, isso é uma maneira do filho entender, ou a filha entender que cometer erros tem consequências, e que não pode agir de forma inadvertida, não pode agir de forma completamente inconsequente. Quantos filhos e filhas nós conhecemos que poderiam ser pessoas melhores e respeitosas se os seus pais tivessem agido com disciplina? Quando a gente fala disciplina, é outra coisa distorcida nos nossos dias. Paulo fala aqui que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Então, o apóstolo já mostra que a disciplina não pode ser algo que provoque ira, algo que sufoque o filho, algo que seja violento. Isso não é permitido na Escritura, mas a disciplina, ela é necessária para que o filho entenda, ou a filha entenda os seus limites, e é com relação ao pai e à mãe que os filhos aprendem o princípio da autoridade, aprendem o princípio do respeito ao próximo. É dentro da família que se aprende primeiramente a respeitar a autoridade e depois, então, respeitará as outras autoridades. O fato de hoje alunos não respeitarem professores em sala de aula, de não respeitar autoridades como autoridades policiais e assim por diante, é porque dentro da casa não houve um ensino disciplinar nesse aspecto. Mas Paulo diz não apenas no aspecto de disciplina, mas como também Paulo fala da admoestação. O pai precisa ser aquele que exorta o filho, aquele que mostra a ele com palavras exortativas que ele está errado. Mas veja o grande segredo que o texto nos apresenta. Tanto criar como disciplinar e admoestar é no Senhor. Ou seja, é de acordo com o Senhor. É de acordo com a palavra, com o evangelho. É assim que se faz. Eu quero só dizer para você, comentar aqui algo rápido a meu respeito. Eu não tive a oportunidade de ser criado pelo meu pai. Meu pai, ele não quis me assumir, quando minha mãe estava grávida de mim. Ao contrário, ele pediu para que abortasse.
Mas, graças a Deus, né, minha mãe não ouviu a esse pedido dele, e eu fui criado pela minha avó. Então, nem criado pela mãe e nem criado pelo pai. O meu pai eu conheci quando eu tinha 20 anos de idade, e eu que fui atrás dele. Agora, hoje eu sou pai, e como que eu posso lidar com essa ausência paterna que eu tive? Primeiramente, Deus me deu algumas referências masculinas dentro da minha casa, que eu agradeço muito. Meus tios, cada um de uma maneira, teve um aspecto paternal ali e que Deus usou. Mas né, todos juntos não dá, lógico, não é suficiente para ser a referência de um pai que eu gostaria. Cada um é de uma forma, mas eu não tive aquele privilégio que a maioria teve de ter um pai em casa. Mas eu agradeço a Deus porque eu tive essas referências masculinas dentro da minha casa. E outra coisa, quando o evangelho me alcançou, e eu, na minha adolescência, estive longe do Senhor, eu era um desviado mesmo, na maior intensidade que você possa imaginar, só não usei drogas e nunca roubei qualquer tipo de crime, mas outras coisas eu fiz contrárias à vontade de Deus na minha adolescência, e o Senhor me converteu quando eu tinha 15 anos de idade, me levou ao arrependimento, e depois, com 15 para 16, Deus me chamou para o ministério e me preparei para ir para o seminário, e fui com 20 anos de idade. E eu agradeço muito a Deus por isso. Agora, como que eu lido no meu coração, na minha mente, com relação a essa ausência paterna? Eu olho para aquele que é o Pai eterno, perfeito e justo. A paternidade do Senhor é o padrão perfeito para nos direcionar, para nos conduzir a ser pais conforme a sua vontade soberana. Então, quando eu olho para a maneira como o Pai me trata, com misericórdia, com sabedoria, com justiça, com disciplina, com admoestação, me corrigindo quando necessário, me exortando com a sua palavra quando tem que ser exortado, mas ao mesmo tempo sendo misericordioso e gracioso para comigo, apesar de quem eu sou, ele me perdoa por meio de Cristo. Então, tudo isso e muito mais me ensina como eu devo imitá-lo para ser um pai que glorifique o Senhor. Eu estou dando esse exemplo para você, para mostrar que, pela graça de Deus, é possível, ainda que você não tenha tido pai, ainda que você não tenha tido esse privilégio, como eu. Não se sinta oprimido porque no dia dos pais você não tem pai mais, seu pai morreu, ou porque você não teve pai que te abandonou, e isso eu tenho experiência. Meu pai, avô que me criou, morreu também, e eu preguei no velório dele. Então, assim, as duas experiências eu tenho praticamente, porque o pai que me criou, que é o meu avô, faleceu, e graças a Deus converteu antes, e eu louvo a Deus por isso. E o meu pai genético me abandonou. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque eu posso falar para você que talvez tenha uma história semelhante, que eu já passei e passo por isso. E é possível vencer, não porque eu sou melhor do que você, não tem nada em mim, eu sou tão pecador quanto você, tão falho quanto você, tão limitado quanto você, mas é a graça de Deus, é a graça de Deus. Eu reconheço a minha limitação, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, e eu reconheço que somente pela graça de Deus é que eu posso obedecer. É isso que você tem que fazer, só pela graça você pode obedecer. É isso que Paulo fala nessa carta, nos encher do Espírito Santo, porque enchendo dele e nos esvaziando de nós mesmos é que nós podemos cumprir a vontade de Deus. Olha, não caia nessa do mundo aí, de querer desconstruir a figura do pai na família. Eles querem fazer isso porque sabem que a figura paterna ela é muito forte, e ela que dá o norte para casa, e destruindo a figura do pai, depois vão destruir a figura da mãe. Há projetos e mais projetos para tirar o dia do pai e da mãe, porque eles querem tirar isso da mente das crianças, dos adolescentes e jovens, para que tudo caia, para que a família seja destruída, para que os valores morais judaicos cristãos sejam desconstruídos completamente. A intenção é essa. E eu quero alertar você sobre isso. Você que é pai, seja um homem que sirva de exemplo para o seu filho, para a sua filha.
que você possa realmente não só disciplinar, admoestar, mas a sua vida seja um exemplo. Como disse uma psiquiatra, não me lembro o nome dela, mas ela disse uma verdade, e é verdade porque a Bíblia diz isso. Quando uma criança, um menino, ele tem um pai ali, uma figura paterna equilibrada, firme, sábia, coerente, ele olha para o pai e ele quer ser um herói, o pai é um herói para ele quer ser como o pai. Aí me fez lembrar de uma ilustração que ouvi de uma pregação na Conferência da Fiel, do Paul Washer, que ele dizia que lá nos Estados Unidos, ele morava na fazenda, e o pai dele é muito grande, e o próprio Paul Washer é muito grande, mas diz que o pai dele era maior ainda. E ele, quando criança, ia com o pai lá tirar leite, lá numa fazenda nos Estados Unidos. O pai, então, pegava 2 latas enormes de leite, muito pesadas, e carregava com facilidade. E ele, criança ainda, pegava 2 baldezinhos com leite e carregava. Mas qualquer pessoa que olhasse ele atrás do pai, com aqueles 2 baldes pequenos, diria, aquele menino quer ser igual ao pai. Eu lembro quando meu pai, avô, ele mostrava os seus braços fortes, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, olha como meu pai é forte. Então o menino, ele olha para o pai, ele é a figura que ele é forte para ele quer ser como o pai, ele quer ser forte como o pai, ele quer contar para os amigos dele como o pai dele é especial e assim por diante. A menina, quando olha para o pai, que é um bom pai, ela fala, meu pai é meu príncipe, eu quero casar com um homem igual ao meu pai. E então ela não vai se entregar a qualquer homem. Ela não vai escolher mal um homem para se casar. Ela vai escolher um homem que seja realmente como o pai dela. Me faz lembrar quando o meu sogro, na época eu não entendia muito bem isso, porque eu não era pai ainda, embora eu não seja pai de menina, né? Meu filho, eu só tenho um filho. Mas quando ele estava próximo da sua morte, e eu fui visitá-lo, eu morava em Goiânia e ele estava em São Paulo, e eu fui com a minha esposa para nós visitarmos ele, porque ele estava no final da vida. Ele falou assim para mim e para minha esposa. Ele olhou para mim e falou para minha esposa, ele agora é o seu pai. Na simplicidade dele, o que ele estava dizendo para mim, cuida da minha filha, e para ela, respeite ele, que ele é o seu pai. Eu achei muito interessante isso, né? Na época eu não entendi muito bem, um rapazão ainda, novo, né? Casei com 24 anos, 23 para 24, eu tinha talvez uns 25 anos naquela época, mas hoje eu entendo o que ele quis dizer. Se eu tivesse uma filha e eu estivesse no leito de morte, eu iria dizer para o marido dela, cuide da minha filha como se você fosse não só o marido dela, mas como um pai também, protetor, né? Cuide dela. Porque eu imagino que um pai cristão que tem uma filha, ele vai ter todo um cuidado para entregá-la a um homem que possa cuidar dela tão bem quanto ele cuidou. Então, isso é muito importante. Nós precisamos dizer às pessoas, dizer na igreja, mostrar o quão importante é a figura paterna. Você pode achar que eu estou desprezando a figura materna, não estou. Mas a figura materna já está muito enfatizada nas igrejas por causa do feminismo. Embora o feminismo odeie a maternidade, né, elas acham que a maternidade é uma escravidão da mulher, mas isso trazido para dentro da igreja, a ênfase é para o Dia das Mães. Dia das Mães é o dia da família, não é isso? E o Dia dos Pais não é o da família? Então, eu estou enfatizando por causa desse desprezo que há dentro das próprias igrejas com relação à figura do pai. E a Bíblia faz o contrário. A figura do pai, ela é a maior responsabilidade, porque ele tanto tem responsabilidade em relação aos filhos, de conduzir como líder, como também de direcionar a esposa. Mas a responsabilidade, essa função que ele tem, traz um peso e uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, que
A mulher deveria agradecer a Deus por não ter essa responsabilidade, porque a protege emocionalmente. É o homem que tem que fazer isso. É ele quem não tem nada a ver com machismo. Esquece essas lacrações feministas ridículas que a mídia tenta colocar na sua mente. Olha para a Escritura, olha para o que a Bíblia nos ensina. É assim que nós devemos agir. É assim que nós teremos famílias e sociedades bem estruturadas. Eu gostaria de deixar com você, estendi a minha fala, mas dada a necessidade de compartilhar isso com você, os ataques à família são cada vez maiores. Eu quero dizer para você que vai piorar. Há projetos globais contra a família. E a igreja precisa acordar do sonho de Alice e entender que uma das ênfase que nós temos que dar é a figura do pai. Essa figura, homens que não assumem mais a responsabilidade, homens que são infantilizados, fracos, medíocres, crianças, mesmo com 40 anos de idade. Por quê? Porque as mães criaram os filhos como bebezinhos para si, e os pais se ausentaram na formação do caráter dos seus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ensinar as crianças das nossas igrejas a serem homens e mulheres de Deus, ainda que eles não tenham nas suas casas um referencial paterno coerente, que eles possam encontrar nos homens da igreja referências masculinas fortes, para que eles possam imitar. E os meninos querendo ser homens e as meninas querendo casar com homens idôneos, que possam ser iguais àqueles que elas veem na igreja ou elas veem na sua própria casa. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Muito obrigado por assistir e compartilhe com outras pessoas também este vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.